Prestes a ouvir o Procrastinador. Olá, pessoa procrastinadora. Eu sou o Pacheco e nós estamos começando aqui a terceira temporada deste podcast. Quem diria, meus amigos, este projeto que já foi procrastinado algumas vezes está entrando na sua terceira temporada, neste que é o episódio, se eu não me engano, de número 53, e onde eu tô cumprindo algo que eu pensei em fazer lá na primeira temporada, que era entrevistar pessoas incríveis que vão vir aqui nessa temporada para compartilhar seus conhecimentos, vivências e sabedoria com vocês. E hoje eu tô com um cara aqui que eu me conectei muito fácil, um cara muito humilde, um cara muito gente boa, um cara muito esforçado, um puta de um exemplo. Eu falo isso pra ele sempre, falo, cara, você é um exemplo pra muita gente e quem não te conhece deve te conhecer. E agora eu vou pedir para ele se apresentar e vou dizer, meu amigo, se apresente, diga seu nome e diga para nós o que é que você costuma dizer para as pessoas para explicar para elas quem você é. Boa noite, eu sou o atleta Juninho Ferreira. No momento eu sou um atleta amador, sou um cara muito sonhador e já vou logo iniciar o nosso papo aqui, deixando essa mensagem que a pessoa tem que ser persistente, independente daquilo que ela faça, tanto no esporte como na vida, tem que ser persistente e sempre estar martelando ali para estar conquistando aí, tanto faz na vida pessoal como também no atletismo e assim vai. Juninho, fala pra mim, por que você corre, cara? Cara, eu acho que tudo começou assim, né? Antes eu era jogador de futebol e tava tendo muitas lesões. Olha só que história bacana. Continua, senta o bambu. Um amigo meu me convidou, né, pra mim estar correndo. Aí eu falei assim, você tá doido, cara, eu não aguento não acompanhar vocês não. Na época eu tinha 77 quilos. Eu era bem acima do peso, jogava bola e tava machucando muito. Eu falei, eu vou parar. Você acha que eu vou conseguir correr, cara? Aí aquilo ficou martelando, né, na minha cabeça, e eu sempre competitivo. Um dia eu saí correndo devagarinho e tal, comecei a gostar do negócio, cara. Aí a minha primeira corrida foi em 2015, e eu quase morri, eu me lembro. Eu entendo a sensação. Aí nasceu a paixão de correr e querer ganhar, porque como atleta eu sempre quis ser atleta profissional de futebol, mas nunca tive oportunidades. E ali nasceu a vontade de correr, e em 2015 a minha vida mudou. Eu já ia te perguntar exatamente isso, cara, se a corrida tinha mudado a sua vida, e já engatando nessa, fala pra mim aí, o que você acha que a corrida trouxe de maior ensinamento, assim? Qual foi o maior? Eu sei que tem vários, tem inúmeros ensinamentos, mas fala pra nós qual foi o maior ensinamento, qual foi aquilo que ficou mesmo pra você desde o momento que você começou a correr até hoje? Por mais que seja simples, eu acho que é a paciência. A paciência? Eu acho que Por quê? Eu acho que a maior frase, eu acho que foi o que mais me ensinou, foi ter paciência, porque a corrida, você não evolui de um dia para o outro, você evolui com o tempo, e se você não tiver paciência, você acaba parando no meio do caminho, você fica frustrado, então tem que ter muita paciência. Eu acho que uma palavra mais forte, eu acho que é a paciência, que eu fiquei bem calmo também depois que eu comecei a correr. Interessante, cara, isso é muito interessante. Você acha que começar a correr ajudou a te tornar uma pessoa menos ansiosa, a limpar mais a sua mente? Com certeza, porque quando eu comecei a participar de corridas de verdade mesmo, assim, de alto nível, eu começava, sempre saía na frente e sempre perdia muitas posições e acabava frustrando, né?
Aí que depois de um ano e meio, é que eu fui perceber que eu tinha que trabalhar minha paciência. E para falar a verdade, antes de correr, assim, há 6 anos atrás, eu era uma pessoa muito impaciente. Eu não gostava de esperar, eu sempre queria sair na frente e acabava me dando mal por causa disso, entendeu? Eu acho que através da corrida, apesar de ter mudado meu estilo de vida também, me deu paciência e abriu minha mente para mim estar pensando mais, para mim estar podendo planejar mais o que eu quero fazer, tanto faz na corrida como na minha vida do dia a dia. Eu acho que me ajudou muito nisso. Antes de correr, você tinha muitos hábitos ruins? Então, antes de correr, eu gostava de beber bastante bebida alcoólica, né? Uhum. Eu também. E foi uma das coisas que eu tive que abrir mão, né? Porque não dá para conciliar a bebida com corrida. De fato. Eu acho que os dois são bem inimigos. Isso entra numa outra pergunta aqui, que é, você já teve que sacrificar alguma coisa? Você já disse que já teve que sacrificar o ato de beber, mas você já teve que sacrificar alguma coisa que era muito importante pra você, ou que você considerava, achava que era uma coisa que era importante na sua vida? Eu acho que isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente tem algumas coisas que a gente tá tão acostumado a fazer, que a gente acha que é muito importante pra gente, que a gente não pode deixar de fazer aquilo nunca. Às vezes até isso, eu conheço pessoas, eu já fui a pessoa, inclusive, é mais fácil falar sobre mim, eu já fui a pessoa que eu achava que era impossível pra mim abdicar do ato de eu passar a noite inteira num bar, por exemplo. Achava que aquilo era uma coisa que eu tinha que fazer, que era parte de mim. E não era. Entendi. Mas fala aí pra mim, você já teve que sacrificar alguma coisa pela corrida? Então, se for contar, são várias, né? Mas, sim, eu sacrifiquei, né? A bebida é uma coisa que, graças a Deus, tipo assim, eu bebo, mas sempre no final de planilha. Uhum. E mesmo assim, é bem... Moderado. Bem pouquinho mesmo. Mas eu sacrifiquei igual... Eu não vejo muita televisão. Eu gasto mais o meu tempo que me sobra descansando, lendo um livro, pesquisando. O máximo, assim, eu troquei essas horas que eu ficava em vão, né? Vendo TV, tocar violão, porque também eu tocava violão. Eu acabei também sacrificando, tomava muito meu tempo. Aí eu passei a fazer coisas que jogasse ao meu favor no atletismo, né? Aí são esse tipo de coisa, igual festas também, eu acabei abandonando as festas, né? Porque quanto mais cedo você dormir, melhor o resultado, né? Você acorda bem. E a gente que treina, às vezes, 2 períodos, a gente tem que acordar 3 horas da manhã para estar treinando no primeiro período e 5 horas da tarde o outro período. Então a gente tem que dormir bem cedo, então... Muitas coisas a gente tem que estar evitando, entendeu? Sim, você falou algumas coisas que eu não sei se você sabe, mas eu vi uma pesquisa um tempo atrás falando que entre os hábitos que estão presentes nas vidas das pessoas que tiveram muito sucesso na vida, bilionários, atletas de alta performance, atletas olímpicos, enfim, pessoas que tiveram muito sucesso nas coisas que elas faziam, não ver televisão era top 3. Na grande maioria dos casos dos caras, os caras não assistiam televisão. Eles, inclusive, achavam muito ruim você ver televisão, né? Porque imagina, igual a gente tava falando aqui agora há pouco, sobre... Você falou como a corrida te tornou uma pessoa mais paciente, como ela te deixou com a mente mais tranquila. Se você visse televisão, você tava colocando, às vezes, tanta coisa pra dentro, principalmente coisa negativa, que não ia estar contribuindo pra isso. E às vezes a gente vê muito assim, a gente tá falando muito do Juninho atleta, mas também do Juninho pessoa. E não tem como dissociar, tirar e separar as duas coisas. Porque às vezes muita gente meio que faz isso, assim, tenta separar, mas o cara é empresário e isso não. O que ele faz na vida pessoal dele, o que ele faz em casa é o que traz o resultado que ele tem. A diferença é que o resultado dele é não é empresa, o seu resultado é na pista correndo. Então, Juninho, fala pra mim aí quais foram 3 hábitos que você adotou e que mudaram completamente sua vida.
3 hábitos. Sim. Por mais que seja coisa simples, mas um dos primeiros hábitos que eu não tinha e hoje eu tenho é não entrar de sapato dentro de casa. Esse é um hábito. Aham. O outro hábito que eu acho que mudou bastante a minha vida foi dormir na hora certa. Esse, ele é fora de série, tá? Pra mim é o principal. Ter hora marcada pra dormir. É meio sinistro falar, mas igual assim, eu faço meditação às vezes, leio bastante livro e quando eu vou dormir, aproximadamente aí 9h30, 10 horas, eu peço pro meu cérebro me desligar. E eu acabo dormindo mesmo. E o terceiro hábito é ajudar minha esposa em casa. Oh, esse é muito bom. Ela deve ficar feliz demais, inclusive, né? Eu acho que mudou bastante a minha vida e também a minha vida a dois, né? Porque eu sou casado, eu tenho uma filha de 5 anos. Inclusive, voltando um pouquinho aí a sua pergunta, de não ver televisão, né? Eu também instruo a minha filha a não ver também muita televisão. Geralmente, quando eu fico com ela aqui em casa, eu e ela, é quase raro eu ficar só aqui. Porque às vezes eu tô treinando e às vezes eu tô trabalhando, então às vezes eu fico com ela muito pouco em casa. Mas quando eu tenho a folga e eu fico em casa, a gente fica brincando. Eu fico brincando com ela de boneca, vou ler um livro, a gente brinca de casinha, mas não vê TV. Isso é muito importante, Juninho. Isso é muito. Você tá colocando já na cabeça dela que não tem necessidade de ver televisão. Ver televisão acho que é um negócio mais cultural, no final das contas, do que necessário. Porque se a gente for parar pra pensar, vamos pegar aí sei lá, 80% do tempo que o ser humano existe no mundo não tinha televisão. Não tinha. E a gente chegou onde chegou. Não tô dizendo que é bom, não tô dizendo que é ruim, mas não tinha televisão lá. Então, assim, realmente não é uma coisa necessária, né? Isso que você faz eu acho muito interessante, cara. E você falou uma coisa muito legal, Juninho. Você falou muitas coisas das quais eu te perguntei. Você falou, olha, é simples, mas eu acho que você pode, às vezes, até nem precisar do mas, porque o que é simples, veja bem, não o que é simplório, nem o que é complexo, mas o que é simples, normalmente, é o que muda a perspectiva da gente. E é o que realmente faz efeito na vida da gente. E é assim que eu levo os meus treinos. Tanto faz os treinos diários, também eu levo também na minha vida, igual as coisas têm que ser simples e natural. Tem que acontecer naturalmente, porque quando acontecer a gente não vai assustar, a gente não vai ficar, nossa, isso aconteceu. É tão natural, é tão simples que quando acontece é normal, entendeu? Inclusive, geralmente, as pessoas, às vezes, que vê eu e o Fábio treinando e tal, eles acham, não, cara, é um absurdo que você está correndo, cara, como é que vocês conseguem? E pra gente tá se tornando uma coisa tão natural, tão assim, simples, que quando acontece, a gente nem assusta, a gente só fica muito contente e grato por aquilo que tá acontecendo, que a gente nem, às vezes, entende o tamanho da dimensão que a gente conquistou, entendeu? Tão simples que vem acontecendo. Prosperidade é uma das coisas mais naturais que existe, Juninho. Quando você planta, é natural que você vai colher. E isso é outra palavra interessante, olha, a gente já tá aqui com mais uma palavra. Simples é uma palavra muito interessante e natural é outra palavra muito interessante. Acho que isso que você falou é muito, muito, muito interessante mesmo, porque o simples, ele também tá relacionado com o natural, né? Nós não nascemos para ser complexo. Esse negócio de complexidade, quanto mais complexo você é, lá, se eu não me engano, lá em Eclesiastes, Salomão fala que conhecimento demais, ciência demais, ele te gera depressão, ele te gera tristeza. Isso. Ou seja, quanto mais você tem conhecimento, principalmente se o seu conhecimento não é sabedoria, porque tem diferença. Tem gente que acha que só ter informação é ter conhecimento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você pega a informação, aí você faz alguma coisa com ela, por exemplo, você vai lá, conversa com um cara que é especialista, que é técnico em nutrição, aprende uma coisa com ele te deu uma informação.
Você vai pegar essa Isso. informação, vai colocar na sua dieta, ela vai virar conhecimento. A partir do momento que você não precisa nem pensar para poder colocar isso em ação, aí ele vira sabedoria. Isso. A gente tem o costume de Corretamente. trocar 1 grama de sabedoria por 1 tonelada de conhecimento que acaba gerando ansiedade, depressão, né? É. Muitas das vezes, as pessoas de hoje, elas absorvem tanto conhecimento e elas não praticam, elas não soltam e acabam que frustrando, porque é muito conhecimento e pouca prática, aí acaba não gerando aquilo que você falou, que é a sabedoria. Vira uma obesidade mental, né? Isso. No início, eu levo hoje como a minha carreira, né? No início da minha carreira como atleta, eu tava absorvendo muita coisa, sabe? E não tava conseguindo soltar aquilo. Aí, depois de um tempo que eu fui conhecendo mais, conversando com outro tipo de pessoa, aí uma pessoa falou comigo assim: Juninho, você tem conhecimento, você conversa e tal, você parece entender muita coisa, mas você tá praticando isso? Você tá planejando isso? Porque isso não é sabedoria, isso aí é conhecimento, e você tem muito. Mas para você ser um cara sábio e se dar bem, você vai ter que começar a pôr isso em ordem. Aí depois disso é que veio evoluir, aí que veio a paciência, entendeu? Sim, sim. Juninho, agora mudando um pouquinho aqui. Você acredita em talento ou em trabalho duro? O que você acha que tem mais peso? O cara que é talentoso ou o cara que é esforçado? Pacheco, o talento, ele é incrível. Que tem gente que já nasce com isso. Mas eu creio que eu sou mais aquele cara que acredito no trabalho duro ali, viu? Porque apesar da gente ter... Muitas das pessoas que me veem correndo falam que não, cara, você tem talento demais, você jogava bola, você tocou violão, agora você tá correndo. Mas todos eles eu me sacrifiquei muito, eu lutei, eu me esforcei. Como eu já te falei, eu sou um cara muito competitivo, aguerrido, eu não entro para perder. Independentemente do resultado, eu vou para ganhar. Eu acredito mais no trabalho, na força, cara. Na persistência. Você diria, então, que o campeão, ele não nasce campeão, ele se forma campeão? Cara, eu acho que ele se forma campeão. E o que um campeão precisa para vencer, Juninho? Persistência. Não ter medo de cair. Tem que arriscar o tempo todo. Primeiro de tudo, você tem que ter persistência. Porque eu acho que... Eu até falei isso essa semana. Eu acho que o maior inimigo do campeão é ele mesmo. Ele tá aqui, ó. Na cabeça, aqui no cérebro. É a única pessoa que pode parar a gente. Então, se a gente tiver persistência, eu acho que só Deus que para mesmo. E, Juninho, você falou de medo. O Mahatma Gandhi, ele diria que o medo, ele tem alguma utilidade, mas a covardia não. Você é um cara corajoso, Juninho? Sou sim. E o que você diria que é o medo? O que você acha que é o medo? Igual você falou, o medo, ele anda do lado do seu propósito, o medo. Sempre quando você tem um propósito de vida, vou colocar no meu ramo, né, no atletismo, se eu não arriscar a forçar nos metros finais, eu nunca vou saber, e o medo tá ali. Às vezes eu posso ser o melhor corredor da região e às vezes também eu posso fracassar, e o medo tá ali, ó. Só depende de mim para me arriscar. Eu acho que o medo, ele ajuda sim um pouquinho, porque se você for um cara, igual você falou aí, o medo, e tem, qual outro mesmo que você falou? O medo, ele tem alguma utilidade, mas a covardia não, né? Isso, covarde. Quando você arrisca, por mais que você tenha medo, você
você segura na hora certa e arrisca e dá certo. Agora, quando você é covarde, você não arrisca, você fica na zona de conforto, Acho que entendeu? quando você é covarde, você nem sai de casa, né? Porque antes de você Isso. sequer pensar, eu vou fazer, você já se sabotou, porque acho que medo, cara. Eu tava lendo um livro, O Pai Rico, Pai Pobre, não sei se você já ouviu falar desse livro. Ele é um livro até famoso, sim. assim. E o Pai Rico, Pai Pobre tem algum momento que o autor fala lá que existem duas emoções que atrapalham muito as pessoas, que é o medo e o desejo. E os dois são muito parecidos. E você falou uma coisa muito legal, que o seu medo, ele tá muito relacionado com o seu propósito. O Pablo Marçal, que ele é um cara da internet aí, ele trabalha com desenvolvimento pessoal, ele fala exatamente que o seu maior bloqueio tem relação com o seu propósito, ou seja, aquilo que você tem mais de dificuldade de fazer, aquilo que você tem mais medo de fazer, tá relacionado com aquilo que você realmente tem que fazer. E Juninho, como que você lida com esse medo? Então, geralmente, igual você falou do Pablo Marçal, eu também sigo ele. Até tem um livro dele aqui que se chama Antimedo. O medo é uma coisa que tá na cabeça da gente. Tipo, vulto, barulho. Primeiro você tem que analisar e ver se é real mesmo, para depois você sentir o medo de verdade. Cara, depois que eu li esse livro, eu perdi um pouquinho de medo, sabe? Uhum. É bacana. Porque antes, um ruído, um vento, alguma coisa, um vulto, deixa a gente com medo, né? Sim. E depois que eu li esse livro, pra você ter ideia, eu saía de casa aqui pra treinar 3 horas da manhã, cara, ninguém na rua, tipo, é perigoso onde eu moro aqui. É um pouquinho afastado da cidade, eu tenho que andar 2 quilômetros pra mim chegar na cidade, pra mim depois treinar. E eu saía numa boa, ia, treinava, voltava. E se fosse antes de eu estar lendo esse livro, eu não ia, não. Aí, ó, temos aí uma indicação cultural do Juninho Ferreira. O livro Antimedo, do Pablo Marçal. Eu comecei a ler esse livro, eu não prossegui na leitura dele, mas a intenção dele com esse livro é muito legal, cara. Acho que medo em si, ele é um tema que, se a gente aprendesse na escola desde novinho, mudava a vida da gente. Com certeza, com certeza. Eu li esse livro é muito interessante e eu te indico a ler. Interessante esse livro do Pablo. Juninho, fala pra mim aqui, você já teve algum momento de desespero no meio de alguma prova? Já. Você pode contar pra gente? Teve uma prova. Sim. Já vai até encaixar um pouquinho com esse lance aí do medo, da coragem. Isso eu acho que foi uma das minhas melhores corridas, apesar de eu não ter ganhado o troféu. Foi o dia que eu mudei a minha vida no cenário de atletismo aqui na nossa região. Essa corrida foi em Mariana e, se eu não me engano, tem a medalha aqui. Foi à noite, foi a 24ª corrida noturna de Mariana. E eu tava, sabe, que mudando de página, saindo ali do gordinho e começando a ficar magrinho, sabe? Aham. A gente tava correndo uma prova de 5 km de noite e tinha 5 atletas muito fortíssimos, né? Naquela ocasião, né, eu tava iniciando ali na briga pelo pódio e só tinha pódio até 4º lugar. Uhum. E eu, tipo assim, ainda tava aprendendo a ter paciência, aprendendo a correr ainda. Eu tava com muito medo, porque eu tinha gás para me correr, mas eu tava com medo, sabe? Eu não queria arriscar, porque eu tava numa zona de conforto tão boa. Aí eu comecei a ficar desesperado, né? Porque tava faltando 1 quilômetro pra gente terminar a prova. Eu tava vendo os 4 primeiros colocados e eu tava brigando, né? Aí eu tinha que passar o 5º, eu tava em 6º colocado e tinha que alcançar o 4º pra mim tá ganhando esse pódio. Eu passei sufoco demais, cara. Eu acho que foi uma das minhas
piores corridas, assim, de sofrimento, mas o resultado foi brilhante, porque eu falei assim, quer saber? Eu vou arriscar aqui agora. Se eu chegar, eu quero chegar em quarto, eu não quero chegar em quinto. Eu arrisquei, cara, e fui pra cima, faltando 500 metros, eu consegui alcançar o quarto colocado, né? Que era o último do pódio. E a gente brigou ali, cara, faltando 200 metros, eu passei ele, aí a gente já tava vendo já, assim, a linha de chegada, ele me passou, aí no finalzinho mesmo, na chegada, eu consegui ultrapassar ele antes dele cruzar a linha de chegada, mas foi incrível, ali eu acho que mudou totalmente a minha vida no atletismo, e também eu fiquei assim, depois que eu terminei a prova, eu falei assim, o que eu fiz, cara? O que eu fiz? Caralho, que absurdo. Eu acho que foi uma das minhas piores corridas, assim, tipo assim, que eu fiquei frustrado, que eu não sabia o que fazer. Eu chutei o balde e fui embora, eu arrisquei, e deu certo. Você diria que foi nesse momento que você começou a imprimir o seu DNA de campeão? Foi ali que você viu que se você arriscar, se você der 110%, se você não tiver medo... Porque, sendo muito sincero, Juninho, você poderia, e muitas pessoas teriam feito isso, mas você poderia ter olhado para essa situação e falado, já me esforcei o suficiente, já não vou ganhar mesmo, pra que eu vou me arriscar, não é? Cara, é incrível, igual você falou aí, quando tava faltando um quilômetro, eu ainda não tinha um relógio GPS, então a gente corria muito assim, aleatório, sabe? Uhum. Mas o ritmo que eu tava imprimindo ali, por mais que era um início ainda, eu já sabia o meu máximo ali naquele momento. E eu falei assim, não dá. Olha só pra você ver o meu pensamento, não dá, você vai sofrer e no final você vai perder mais posição. Olha só o pensamento. Ele tenta sabotar o tempo todo, né? Tinha um carinha aqui, ó, tinha um Juninho aqui e outro aqui. Aí um falou assim, vai não, rapaz, deixa de ser bobo, você tá em 6º lugar, tá bom, cara, tá bom, você tá começando agora. Aí o outro falou assim, vai, lá, já tá cansado. Aí eu comecei a ficar frustrado, porque eu não sabia com quem que eu tava lidando. E olha que é o meu pensamento, hein. Aí teve uma hora que quando eu consegui passar o 5º colocado, eu falei assim, não, agora eu vou. Dê o que der. Aí eu forcei o máximo que eu fui no limite mesmo. Aqui, eu cheguei, assim, acabado. Tipo, eu não conseguia nem levantar. Eu cheguei, sentei e fiquei um tempão pensando, o que eu fiz? Aí depois que eu fui raciocinar, aí quando eu subi no pódio, é que nasceu o DNA de campeão. Eu falei assim, eu não quero sair daqui mais. E não saí. Daí pra cá, todas as corridas que eu participei, eu fiquei no pódio entre 1º e 3º colocado e foi sensacional. A minha vida hoje se resume assim, o meu estilo de vida hoje é correr. Você já acorda correndo e dorme correndo, né, Juninho? Cara, o meu pensamento, às vezes eu tô aqui, vamos supor, tomando um café, almoçando, eu tô pensando já no meu treino, eu estudo bastante meu treino hoje, tipo, eu tenho planilha, eu sigo planilha. Alimentação nem tanto, porque é mais complicado, mas a planilha em si, eu estudo ela bastante, eu sigo, então, igual você falou, a gente dorme pensando em corrida e acorda pensando em corrida. Você acha que fazer isso, pensar o tempo todo nisso, tá mentalizando isso, inclusive você faz mentalização, você se visualiza no pódio antes de correr? Você costuma fazer isso? Com certeza, é um dos trabalhos que eu faço. Eu sempre me vejo campeão, eu sempre me vejo em primeiro lugar. E por mais que algumas pessoas não acreditam, que a maioria das pessoas não acreditam no poder que a mentalização tem, elas não fazem, mas eu acredito muito nisso e vi a minha vida mudar no atletismo através desses pensamentos positivos, entendeu? É porque muita gente, eu acho que quando a pessoa ouve falar assim, você tem que pensar positivo, você tem que mentalizar, a pessoa esquece que a sua mentalização é você preparar a sua mente para dar os comandos para o seu corpo ir lá e executar aquilo. Mas quem é que vai ter que fazer aquilo acontecer é você.
Não adiantaria, por exemplo, você se mentalizar campeão. Você se mentalizar campeão é para que no meio da prova, quando o eu sabotador lá, igual você falou aí, era como se fossem dois Juninhos, um em cada lado falando, um falando vai, outro falando não vai dar, não adianta, não precisa. Esse é o Juninho sabotador. Esse é aquela parte de você que existe em todos nós, mas é aquela parte de você que não quer que você corra, não quer que você gaste energia, não quer que você prospere. A gente tem esse lado. Ele vai estar com a gente a vida inteira. Isso. E eu acredito muito que a mentalização é te dar ferramenta para quando esse carinha surgir, o carinha de cá, que é o Juninho campeão, ele já tá tão certo daquilo, ele já tá tão convencido daquilo, ele já disse tanto pra mente dele, tanto pro corpo dele, ele já deu tanto comando de governo pro corpo e pra mente, que esse outro aqui, ele pode falar à vontade, ele pode no máximo gerar uma discussão dentro da pessoa, dentro de você, mas ele não vai conseguir vencer. E eu falo isso muito, é uma das coisas que eu sempre falo. Quando eu escrevo, eu sempre tento imprimir isso nas coisas que eu tô escrevendo, que é, cara, não basta você acreditar para você conquistar alguma coisa, mas basta você não acreditar para você não ser capaz de conquistar alguma coisa. É simples assim. Isso. Se você acredita, não é só por isso. Eu acredito que eu vou prosperar e vai entrar o Silvio Santos na sua porta e falar, ei, dinheiro. Não é assim que funciona. Mas se você ficar, não vai, não tem como. Nem o seu corpo, nem a sua mente vão fazer nada pra isso. E aí é bem provável que a ladeira vai ser só descida. Principalmente hoje em dia, que a gente vive num mundo aí com tanta facilidade de você distrair a sua cabeça, né? Com tanta coisa que dispersa a gente hoje em dia. E falando sobre esse mundo de 2021 agora, sobre essa sociedade aí conectada com a internet, essa geração que tá vindo agora, Juninho, o que você diria para essa geração que tem hoje entre seus 18 e 30 e poucos anos de idade? O que você diria para eles, se você pudesse dar um conselho, se você pudesse falar algo que arde no seu coração para essas pessoas que muitas vezes estão sofrendo, muitas vezes estão numa depressão, muitas vezes estão vivendo uma vida de ansiedade, muitas vezes não estão sonhando porque acreditam que não são capazes de sonhar? Então, Pacheco, a maioria dos jovens de hoje, eles... tipo assim, é igual a gente estava falando sobre mentalização. Eu sou um cara, tipo assim, antes, eu tenho um amigo chamado Alessandro Faria, e antes de conhecer ele, eu era um cara assim que eu era muito esforçado, mas eu não usava a minha mentalidade positivamente para mim. E depois que eu passei a usar essa mentalidade positiva para mim, vem dando muito certo. E a maioria dos jovens de hoje, elas próprias usam mentalidades negativas e suprem esse tempo com a internet, com coisas banais igual Netflix. Tem gente que fica o tempo todo na internet e às vezes o dia passa e eles não fazem nada, e a maioria das pessoas de hoje, elas se acham incapazes de fazer alguma coisa. E, tipo assim, o que eu diria para essas pessoas de hoje primeiramente, é pensar positivo, igual você fazer alguma coisa, por exemplo, caminhar, ir na academia. Para isso tudo, você tem que ter o pensamento positivo. É igual o lance da televisão. É uma coisa que, tipo, te distrai muito e é muita coisa ruim que vem. É muita coisa ruim que você absorve. A maioria das vezes que passa em jornal é morte, é tristeza, é coisas que vão te atrapalhar, e isso é negativo, visto. Se você pudesse mudar alguma coisa na cabeça dessas pessoas, se você pudesse virar uma chavinha lá na cabeça dessas pessoas, você acha que seria justamente essa chave do acreditar que é possível? Sim, porque quando eu comecei a dar o meu pensamento positivo para mim, as coisas mudaram. Foi como que se eu desligasse a chave negativa e só deixasse a positiva ligada, e vem dando muito certo. Eu acho que
essa é uma dica que eu deixo aí pros jovens de hoje, cara. É pensamento positivo sempre. Em qualquer coisa que você for fazer, você tem que estar sempre pensando positivo. E Juninho, agora eu quero falar com você sobre uma coisa que eu acho muito foda. Porque, pelo que eu sinto, pelo que eu percebo, existem dois Juninhos. Existe um Juninho pela manhã e um Juninho pela tarde. Existe o Juninho mestre de obras e o Juninho corredor. Eu queria te perguntar, meu amigo, o que move o Juninho mestre de obras e o que move o Juninho corredor? E o que um aprende com o outro? Você acha que o Juninho mestre de obras tem muita lição pro Juninho corredor? Então, eu acho que pro Juninho, o mestre de obras, o Juninho pedreiro, o que move ele é a família. Que é o modo que eu ganho o pão de cada dia, né? É o que me sustenta e sustenta a minha família. E é uma coisa assim, que o Juninho, mestre de obra, tanto faz como ensina e aprende com o Juninho atleta. Porque tem que ter muita força de vontade, Pacheco, pra gente conciliar essas duas coisas, porque o atletismo, ele não tem tanta visão por aqui, sabe? Uhum. E como vocês que, tipo, me seguem e me acompanham, a gente tem que dedicar o máximo pra gente se mostrar pros outros, pra ver se a gente consegue ganhar algum patrocínio e tal. E eu acho que, igual eu já tinha falado com você, a gente aprende muita paciência e, às vezes, fica difícil conciliar as duas coisas, porque eu chego cansado do trabalho, mas mesmo assim eu sou aquele cara do positivo, de ir treinar, correr 10 quilômetros, correr 21 quilômetros depois de trabalhar o dia todo. Então eu acho que os ensinamentos é persistência. O Juninho pedreiro com o atleta, eu acho que a persistência aí bate forte. Para você que tá ouvindo esse podcast deitadão no sofá, comendo aquele Ruffles, acho que a história desse cara aqui tem alguma coisa para te ensinar, viu? Porque, assim, se você tá aí... Eu costumo falar, Juninho, que tem muita gente que é do bonde BNS, que é o bonde bunda no sofá. O que tem de gente com a bunda no sofá, nesse momento que nós estamos trocando ideia aqui, mas não tá no livro, meu amigo. E é complicado porque a grande maioria dessas pessoas tem um sonho, tem um objetivo, tem alguma coisa que ela precisa se esforçar muito para conquistar. Eu já fui taxado, e eu acho isso um absurdo, mas cada um tem a sua opinião. O Pablo Marçal fala que a opinião ela é uma moeda muito fraca, porque você dá ela de graça, ninguém tá nem pagando nem querendo por ela. Então ela é uma moeda muito desvalorizada, né? Mas Verdade. Já me taxaram de uma pessoa que prega uma produtividade tóxica, porque a pessoa ela precisa descansar, ela precisa isso, ela precisa ter um tempo de se divertir e tudo mais. Só que quando eu tô falando disso, quando eu tô trazendo caras como você aqui para falar pra minha audiência o quanto que é importante a gente ter uma vida mais consciente, uma vida mais ativa, uma vida mais produtiva, eu não tô dizendo que a gente não tem que se divertir, eu não tô dizendo que a gente não tem que descansar, até porque você falou aí sobre sono. Cara, se você não souber dormir direito, você não consegue render. É simples assim, se o Juninho não dormir, o Juninho não corre. Então, falar de descanso, quando você passa o dia inteiro sentado no sofá, quando você for dormir de noite, isso vai influenciar na qualidade do seu sono, com certeza. Quando você passa a noite inteira vendo Netflix e aí você vai dormir, isso vai implicar na qualidade do seu sono, com certeza. Então, Com acho certeza. que fica aqui pra galera que tá ouvindo esse podcast agora, ouve a história desse cara. O cara é mestre de obras, é pedreiro, ele trabalha e vocês sabem que esse é um trabalho que ele demanda dedicação, ele demanda muito esforço, demanda muita atenção, demanda estar muito consciente, muito presente para fazer ele, e quando ele chega do trabalho ele ainda vai treinar, vai correr 20 quilômetros. E Juninho, eu tenho certeza que você faz tudo isso com um sorriso no rosto, porque você é um cara muito sincero, que mostra muita paixão nas coisas que você faz, então eu tenho certeza que você faz isso com um sorriso no rosto. E eu sei que a corrida não tem muita visibilidade, infelizmente as pessoas não olham muito pro atletismo, o atletismo ele só é bonito na Olimpíada.
Aí é maravilhoso. É. Quando tá lá o Mofará batendo recorde, é maravilhoso. Mas a corrida de rua, a corrida de montanha, por mais que está tendo uma crescente, eu acredito que tanto a bike quanto a corrida agora de 2020 para 2021 tá tendo sim uma crescente muito grande. Se Deus quiser, vai crescer cada vez mais. E temos nós aqui que vamos estar sempre falando, sempre levando essa mensagem de vamos praticar esporte, vamos tentar ser mais saudável. Eu queria abrir aqui agora, Juninho, para você falar sobre os patrocinadores que já estão com você e aí deixar aberto também para qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast e que queira patrocinar o atleta Juninho Ferreira, vai ter todas as informações, ele vai fazer um jabá aqui da rede social dele no final, mas vão ter todas as informações dele aqui na descrição desse vídeo, porque vai ter vídeo no YouTube e na descrição do podcast também, e que se você fechar com o Juninho e fizer lá um patrocínio para ele ajudar ele, você vai ter um espaço garantido em todos os episódios desse podcast, dessa temporada. Todo episódio vai ter um patrocinador do Juninho aqui falando, eu vou estar falando sobre ele, vou estar divulgando a sua marca. Então, se você está ouvindo esse episódio agora, você tem uma marca, você tem uma loja, ou você é uma pessoa que só quer ajudar o Juninho mesmo, você pode entrar em contato com ele ou comigo, que se você chegar lá e falar, eu vim pelo Procrastinador, eu vim pelo podcast do Pacheco, você vai ter um espaço aqui de divulgação durante toda a terceira temporada. Enquanto ela durar, você vai estar aparecendo aqui, beleza? Então, Juninho, eu quero abrir esse espaço agora para você falar sobre os patrocinadores que já estão com você. Mete bronca. Isso. É muito importante falar dos patrocinadores, apesar que hoje é bem complicado pelo fato da pandemia. Aqui na nossa cidade, como eu falei com você, o atletismo em si, ele é pouco visto. Mas eu e o Fábio, né, o atleta Fábio, a gente vem em uma linhagem de treino aí durante 6 anos, a gente vem mostrando que a gente é capaz de estar divulgando nossa cidade, a gente é capaz de estar com patrocínio. E graças a Deus, esse ano conseguiu, né, 4 patrocínios. A gente tem a Padaria Souza, né, que está com a gente. Eles começaram no final de 2020 e fizeram o contrato para 2021. E tem a Drogaria Porto Firme. Tem também a Academia Saúde Vital, que é muito importante, que como atleta a gente tem que fazer exercícios de força na academia. Tem também o nosso treinador Anderson Correia, que este ano ele viu o nosso esforço e ele está dando aula para a gente gratuito, que tipo, isso me deixou muito contente, porque ele é um profissional, ele assim como eu, a gente trabalha, a gente precisa manter a nossa família. Ele viu o nosso lado e está patrocinando a gente, e a gente não precisa pagar para ele. E tem o outro patrocinador que deixa eu ver aqui, é o Puff Fit, que é uma marca de roupa feminina, que é de Ponte Nova, que patrocina a gente. Olha só aí, você que tá ouvindo, é uma marca de roupa feminina e tá patrocinando o Juninho, ou seja, você não precisa ter nada a ver com corrida, você não precisa nem gostar, meu amigo, você só precisa querer ajudar, você só precisa querer apoiar o esporte. Talvez isso seja até algo para fazer com que você que tá aí faça um movimento para entrar também no esporte. Não tô dizendo que você precisa ser um cara com um DNA campeão igual o Juninho, apesar de que eu acredito que a mentalidade, ou seja, o mindset que vem do esporte, as coisas que estão dentro da filosofia do esporte, seja qualquer esporte, especialmente o que está relacionado com a mentalidade dos atletas de excelência e de elite desses esportes, elas são coisas que podem e que vão agregar muito e vão dar muita qualidade de vida para você que está ouvindo. Então, olha só, se você não pratica um esporte, cara, esse momento aqui que nós estamos conversando, você tá aqui agora com um fone no ouvido, ouvindo 2 caras conversarem aqui há mais de 40 minutos e você até agora, se não caiu uma ficha, que essa ficha cai agora. Eu vou pôr até um efeito de uma ficha caindo, ó. Que é pra pessoa entender que a ficha caiu, meu amigo. É a hora de você começar a praticar um esporte. E nós que gostamos de correr um pouquinho, né, Juninho? A gente indica que você corra. Porque mesmo se você for, sei lá, jogar um tênis de mesa, é interessante que você corra. Cara, aconteceu uma coisa muito legal comigo.
eu tava em Visconde do Rio Branco com uns amigos um pouco tempo atrás, e aí um desses amigos meus, ele não corre, e ele veio falar pra mim assim, falou, Pacheco, cara, me incentiva, me ajuda, cara, me leva pra correr, me manda mensagem na internet pra eu ir correr, me incentiva. E aí eu comecei a conversar sobre corrida com ele e tal, aí ele veio e falou o seguinte, falou, cara, eu entendo o que você tá falando, porque eu falei que a corrida é um esporte que ele te deixa muito consciente de você mesmo, e tem outros que também fazem isso. E aí ele foi e falou, cara, não, a corrida é o esporte que te faz ter mais presença consigo mesmo, que eu já experimentei, que ele já tinha experimentado no caso. E eu achei isso muito interessante, vou até aproveitar e vou passar a bola para você. Você acha que a corrida é um esporte que faz com que você se encontre com você mesmo, Juninho? Sim, igual você falou desse seu amigo aí, me ajuda a ter um motivo para mim estar indo treinar, fazer algum esporte. Mostra esse vídeo para ele. Mostra para ele que o atleta Juninho Ferreira também, ele tem uma vida dupla. Ele é pedreiro e ele consegue conciliar o mestre de obra com o Juninho atleta. E é um esforço tremendo. E eu acho o seguinte, a gente consegue sim. A gente vê com mais firmeza quem a gente porque quando a gente treina, a gente tem um momento crucial consigo mesmo e a gente consegue se ver muito além do que a gente imagina. Eu acho que o atletismo, a corrida em si, ela te mostra aonde está o limite do corpo humano. É verdade. Cara, isso é... Toda vez que eu vejo alguém falando sobre tanto os corredores que correm rápido, quanto os corredores que correm longas distâncias, mas às vezes não correm tão rápido, falando sobre os resultados, mostrando os resultados, você vai ver o cara correr, você vai ver um vídeo de uma ultramaratona, é uma coisa fora de série. Você vai ver o Mo Farah batendo recorde olímpico, fazendo 5 km em 13 minutos, em 12 minutos e pouco, é um negócio fora de série, cara. É uma coisa assim, se você não se inspira... Eu não sou muito fã de motivação, não. Eu acredito em motivação da seguinte maneira. Eu não acho que a gente precisa ter motivo para agir. A gente precisa agir para ter motivo. Porque a gente fica muitas vezes naquela coisa assim de, vou mudar meus pensamentos que isso vai mudar o meu comportamento. Mas mudar o seu comportamento também muda os seus pensamentos. Então, muitas vezes a gente fica refém de querer fazer as coisas, sendo que a gente precisa fazer as coisas para querer fazer as coisas. Então, acho que a corrida, por trazer você para conversar com você mesmo, porque, cara, é a coisa que eu acho que todo corredor mais experimenta, principalmente quando está começando a correr, é a autossabotagem, porque é o momento onde você quer fazer. Por exemplo, às vezes eu saio, eu quero fazer um treino longo, eu quero passar 15 quilômetros correndo, eu chego no quilômetro 2, eu tô morto. E aí eu vou entendendo e conversando comigo que eu não tô morto. É parte da minha mente que tá ali falando assim, você tá cansado. Você tá cansado, você tá cansado. Só que eu não tô cansado, cara. Por exemplo, aquela prova... A gente, pra galera que tá ouvindo, teve uma prova aqui em Viçosa, o Viçosa Bike Run, que foi no dia 15 de março, no dia do meu aniversário. O Juninho, ele deve ter me dado umas 4 voltas naquela prova. Porque o Juninho não só ganhou a prova, como ele voltou pra prova. E você fez ela mais quantas vezes depois que você finalizou ela e ganhou ela? Eu acho que eu consegui guinchar umas 4 pessoas. Aí, ó, tá vendo? Foi desse jeito, cara. E eu quebrei, era uma prova de trilha de 10 quilômetros. E eu literalmente quebrei no meio da prova. Minha pressão baixou, eu não conseguia mais correr. E depois, passando o tempo, dias depois, quando passou aquela sensação ali do dia da prova, da frustração, daquela sensação de não ter conseguido, também dos aprendizados, que foi muito bom, foi crucial, tanto para eu decidir continuar correndo e me esforçando, quanto para eu entender que eu tenho limites, tanto mentais quanto físicos, e que eu preciso trabalhar em cima desses limites. Mas depois de um tempo, quando foi passando ali essa sensação, eu fui entendendo o quanto que a gente é capaz de fazer as coisas. Porque, cara, eu não precisava estar lá. Seja muito sincero, eu não precisava estar lá.
Eu podia estar em casa, de boa, tranquilo, mas por que eu tava lá? Algum propósito Deus tinha pra eu estar naquele lugar. Se eu não tivesse lá, por exemplo, olha só, galera, se eu não tivesse lá, por exemplo, eu não tinha conhecido o Juninho. Porque eu conheci o Juninho nesse dia. A gente trocou uma ideia, se conectou e hoje vocês estão aqui ouvindo ele falar. Então, muitas vezes a gente tá muito preso nesse negócio de eu vou me motivar. É muito gostoso você ver um vídeo de um cara falando e o cara mostra o resultado dele, vai pra cima e bora. E aí você enche de energia e fala, isso, cara, eu vou fazer. Só que isso vai te ajudar hoje e amanhã. Depois de amanhã, isso não vai te ajudar. Porque depois de amanhã acabou, você vai ter que ver outro vídeo. Então, Juninho, eu vou mudar um pouco aqui, aproveitando o que eu disse sobre a minha experiência, porque para muita gente, aquela experiência foi uma experiência de derrota. Eu nem tava na prova para ganhar, eu tava na prova só para terminar ela. Só para começar e chegar. Eu cheguei, para mim foi uma vitória. Eu poderia ter parado no meio do caminho e ido para minha casa. Falar, eu nem quero ir lá, dar minha cara lá. Eu poderia ter ido embora para casa. Mas eu cheguei, peguei a medalha, tá aqui do meu lado, inclusive. E cheguei, e é isso que importa. Então eu queria te perguntar, Juninho, você acha que a gente aprende mais na vitória ou na derrota? Eu acho que a gente aprende mais na derrota. Porque eu não comecei a corrida ganhando. Eu comecei com várias derrotas. Eu corri 1 ano e 9 meses sem ganhar uma corrida. Eu só ficava em 5º, 6º, 7º. E cada vez que eu fui aprendendo com as derrotas, eu fui evoluindo. A gente aprende com a derrota, é com os tombos que a gente aprende. E qual que é a sensação da vitória, Juninho? Fala pra mim, já que a gente tá falando da derrota, vamos falar um pouquinho sobre a vitória também. Qual que é a sensação de ganhar? Como é que é o Juninho na hora que ele sobe no pódio? Cara, a sensação é única, é uma sensação de liderança, né? De dever cumprido, de tudo aquilo que você abriu mão, às vezes da esposa, às vezes do filho, né? Da filha, às vezes ali de uma festa, às vezes de estar presente com a família da gente, aí passa um filme na cabeça da gente ali. Por mais que o atletismo não tenha tanta visão, mas quando a gente tá ali no pódio, primeiro lugar, segundo lugar, a satisfação ela é enorme, porque é uma recompensa gigante de todo o esforço que você fez para estar ali naquele momento, porque a vitória, quando as pessoas veem a gente ganhando, falam assim, pô, mano, o Juninho ganhou tão fácil, correu tão fácil, mas um período atrás eu tive que estar batalhando, que estar gastando o meu tempo ali, treinando, praticando, arriscando, trabalhando fisicamente, mentalmente, estudando o meu corpo para mim estar ali naquele momento de estar subindo no pódio. Eu acho que uma das coisas que passa na cabeça da gente é de dever cumprido, né? Juninho, diz pra mim uma coisa. O que o Juninho de hoje tem pra dizer pro Juninho de 10 anos atrás? Você emagreceu, hein? E o que o Juninho de hoje tem pra dizer pro Juninho de 10 anos no futuro? Ainda bem que a gente corre, cara. Juninho, nós vamos entrar aqui agora no finalzinho, na parte final. Eu vou fazer algumas perguntas aqui agora, um pouquinho mais casca grossa. Uhum. E eu quero te perguntar primeiro, meu amigo, qual foi o seu maior fracasso? Meu maior fracasso? Cara, pergunta difícil, hein? Eu acho que o meu maior fracasso no atletismo ou na vida pessoal? Fica à vontade. Se você quiser falar um em cada também, tá tudo bem. Bom, eu acho que o meu maior fracasso no atletismo foi quando eu não arrisquei em uma corrida que eu poderia ser o campeão. E
por mais que pareça estranho, o Juninho atleta ainda tem muito para mostrar. Eu acho que o meu maior fracasso foi quando eu não arrisquei. Eu não vou citar nomes, mas quando eu não arrisquei, quando eu tive a oportunidade, eu acho que foi meu maior fracasso. E isso me custou muito caro no meu psicológico. E eu venho trabalhando com isso. Hoje eu tô um cara mais cascudo, entendeu? Psicologicamente. Você acredita que às vezes o não arriscar, ele vai gerando um acúmulo dentro da sua cabeça e vai aos poucos colocando pedrinha por pedrinha e aos poucos essa pedrinha que você colocou uma em cima da outra vai virando um peso muito absurdo que vai afundando a crença da pessoa de que ela é capaz de fazer, de que ela pode, Sim. de que se ela viu, ela já é dona daquilo? Com certeza, eu acho que, é igual eu tinha te falado, o nosso pior adversário é a gente mesmo, porque a gente vai colocando pequenos obstáculos um em cima do outro e depois esses pequenos obstáculos ele vira enorme. Então, eu acho que a maior frustração do ser humano hoje é não arriscar, porque aí vai ficar com aquilo na cabeça, e se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido caminhar? E se eu tivesse ido correr? E se eu tivesse ido encontrar com aquela pessoa? Será que eu estaria com ela hoje? Aí você fica naquilo e isso perturba, porque você tem condições fisicamente, mentalmente para estar onde você quiser. A única pessoa que pode dizer não para você é você mesmo. O IC, ele é muito triste, né? Eu também acho isso, cara. O IC, ele é melhor você... Chata essa, viu? Pois é, cara. É melhor você... Inclusive, tem uma coisa muito interessante. Se você for ler a Bíblia e pegar lá no Novo Testamento, quando fala, em todas as passagens que falam sobre a tentação de Jesus no deserto, quando o diabo tá tentando ele usa o IC em diversas frases, cara. E se você isso, se você é filho de Deus, então, ou seja, se você isso, e se? O e se, ele tá muito ali enraizado naquele diálogo entre eles. E, cara, é muito doido isso, porque eu acho que a gente pode pegar aqui alguns pontos centrais do que nós conversamos e esse seria um dos realmente muito, muito importantes que eu quero cravar na cabeça do pessoal que tá ouvindo a gente, que é, se você viver de e se, a certeza que eu posso te dar é que você não vai chegar a lugar nenhum. Por mais que você pode alcançar muita coisa, meu amigo. Não tô dizendo que você vai fracassar, que sua vida vai virar uma droga, que você vai viver debaixo da ponte. Mas o IC, ele te dá uma brecha tão grande para gerar acúmulo emocional, porque a gente tá falando agora de fracasso. Então, o Juninho disse que o pior fracasso dele foi um IC. Porque ele não foi e depois ele ficou, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito aquilo lá? E se livrar dessa amarra é muito difícil. É muito complicado. Cara, eu tive que, eu fiquei várias noites sem dormir pensando naquilo, porque o fracasso, ele bate forte demais, cara. Tipo, eu acho que eu acho que ele tem o mesmo peso da vitória, mas pra te puxar pra trás, entendeu? Aí você fica naquilo, cara, se eu tivesse arriscado, eu tinha ganhado e teria mudado totalmente a história, totalmente o percurso da minha vida, entendeu? Então, a dica que eu dou aqui nesse momento para essas pessoas que estão ouvindo a gente é que por mais que elas fracassem, por mais que elas frustrem, arrisquem. Não deixa uma coisa te bloquear para você ficar pensando, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? Tipo, igual, vamos supor, vamos dar um exemplo. Às vezes você não tá bem com seu pai ou bem com sua mãe e tal, aí você tem toda a oportunidade de estar indo, conversando com eles, estar junto com eles, aí você não vai, aí você não arrisca, aí acontece alguma coisa de ruim, aí você não vai ver eles mais, aí você vai ficar pensando nisso pro resto da vida, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse estado lá com eles, presente? Aí você fica com aquilo e isso te consome.
e aí vai ter diversas sequências de coisas negativas na sua vida e isso é ruim para o ser humano. Eu acho que o ser humano tem que ver positivamente. Por mais que fracasse, a gente aprende com erro. O Pablo Marçal mesmo diz que a gente nunca vai evoluir se a gente não arriscar. Quanto mais você arriscar e errar, você vai chegar ao ponto certo, porque um atirador, ele não acerta o alvo. Vamos supor, você começa atirando. Você vai aprender a atirar até você chegar no ponto crucial ali para você acertar. Você não vai acertar de primeira. E se a sua mira estiver torta, você pode ser o melhor atirador do mundo, que você vai atirar pro lado errado de qualquer forma. Porque, tipo assim, ninguém começa sabendo tudo. A gente tem que primeiro aprender a mirar, aprender a atirar, para depois acertar o alvo. Então, isso, voltando, né, na vida real da gente, é arriscando. Deixar o si de lado e viver assim, eu vou arriscar. Vai cair? Vai. Mas você aprende com as derrotas. E assim vai. Juninho, mais uma daquelas perguntas casca grossa. Juninho Ferreira, o que é a felicidade? A felicidade. Cara, a felicidade eu acho que é um estado de espírito. Porque, pra mim, é o seguinte, a gente não precisa ter dinheiro para ser feliz, a gente não precisa ser campeão para estar feliz, a gente não precisa ter ou estar em um lugar para ser feliz. A felicidade é um estado de espírito, ela está dentro de você. Se você se sentir bem, você pode estar em qualquer lugar, até mesmo em um quarto lugar, igual eu estava na minha virada de chave. Eu fiquei em quarto lugar e eu tava feliz, cara. Pra mim era a mesma coisa que se eu tivesse em primeiro lugar. E quem tava lá em segundo lugar, em terceiro, tava frustrado. E eu tava ali, cara, a mesma coisa que se eu fosse o campeão ali. Então, eu acho que a felicidade é um estado de espírito. É uma questão de perspectiva também, né? Muitas vezes a gente vai muito pro ter, pro querer e não pro ser. Porque o que ele tá em essência. E a tristeza é transitória. Mas a felicidade não, ela é essência. Então ela é pra sempre. Em alguns momentos vai dar uma obscurecida, isso é óbvio. Mas é porque você precisa olhar pra alguma coisa. Eu tenho muito isso comigo, cara. Se deu uma obscurecida, se baixou a luz tá incidindo aqui, tá tudo maravilhoso. Se baixou um pouco, é porque você precisa olhar pra algum ponto. Algum ponto vai estar iluminado que é pra você olhar só pra aquele ponto. Isso. E agora, Juninho, para encerrar aqui as nossas perguntas casca grossa, depois eu vou passar para você dar um recado final aqui pro pessoal do Procrastinador e fazer um jabá das suas redes sociais. Mas, Juninho Ferreira, o que é a vida? Cara, a vida é uma dádiva que Deus nos deu, né, cara? Porque eu acho assim, a gente nasce sem saber de nada e vem aprendendo, errando, aprendendo, conquistando. Eu acho que a vida, a gente tem que levar ela naturalmente, simples, ajudando o próximo, o máximo que você puder ajudar. Porque hoje a gente se encontra num mundo que as pessoas não têm mais paciência, não têm mais amor, as pessoas estão preocupando mais com o ego delas mesmas do que ajudar o próximo. Eu acho que a vida é uma dádiva que Deus nos deu e a gente tem que aproveitar ela o máximo possível. Juninho, agora eu queria pedir para você dar um recado final aqui pro pessoal. Fica à vontade. E você já pode emendar esse recado final aí na divulgação. Faz um jabá aí bem legal das suas redes sociais pro pessoal te seguir lá no Instagram, onde você quiser. Fica à vontade, meu querido. Beleza. Então, galera, eu queria deixar um recado para vocês que, né, você que tá aí agora sentado, às vezes você tem uma puta de uma saúde, tá aí sentado, deixando a sua vida passar despercebido. Olha esse vídeo aí, olha o atleta Juninho Ferreira, como outros atletas que tem por esse mundo afora. A gente se esforça tanto para tá chegando no nosso objetivo.
Às vezes a gente não tem tanta oportunidade, a gente corre atrás. Às vezes você tem essa oportunidade e está aí parado. Sai daí desse sofá, cara, e toca essa vida aí que com certeza sua vida vai mudar, assim como a minha mudou e de várias outras pessoas que são persistentes, que são guerreiros. Igual o Juninho Ferreira, ele é pedreiro, ele é pai, ele é atleta e tá sempre com essa disposição, tá sempre sorrindo. Claro, a vida não é só de rosas, tem espinhos também, mas a gente nunca deixa de persistir. E já deixando aqui, segue lá o Juninho Atleta, Juninho Ferreira 5km lá no meu Instagram, Juninho Ferreira no meu Facebook. E é isso aí, galera. Tanto faz como para obra, como faz para atletismo, a gente está aí, a gente está sempre sorrindo, simplesmente. Como o Pacheco falou, a gente é de uma linhagem de pessoas humildes, batalhadoras, que está disposto a fazer de tudo pela família e sempre sonhando em chegar sempre em primeiro lugar, sempre além do que a gente imagina. É isso aí, pessoal. Segue o Juninho lá. Eu vou deixar o link do Instagram dele na descrição de qualquer forma para facilitar a sua vida, porque eu sei que você às vezes pode ser um jovem mancebo preguiçoso. Então eu vou facilitar a sua vida, vou deixar aqui na descrição. Mas segue lá, Juninho Ferreira 5km no Instagram e Juninho Ferreira lá no Facebook. Em algum momento eu quero juntar o Juninho aqui com outros convidados que vão permear aqui por essa terceira temporada. E, bom, meu amigo, se você chegou até aqui, você tá agora, provavelmente já tem mais de 1 hora de programa. É a primeira vez, Juninho, que esse programa aqui passa de 1 hora. O máximo que ele já teve foi 30 minutos, é a primeira vez. Então, a salva de palmas, porque você foi o primeiro convidado aqui da terceira temporada desse programa. E agora vai engatar, a gente vai entrar numa sequência de entrevistas com gente muito, muito, muito foda, assim como você. Eu quis te trazer como o primeiro convidado aqui, porque nós temos uma identificação muito grande. A sua história é uma história muito importante a ser contada, a ser mostrada, porque mostra muita força, mostra o tanto que a gente pode sim fazer muito mais do que aquilo que a gente acha que a gente pode. A gente não faz porque a gente não acha que pode, a gente acha que não pode. Quando você acha que não pode, você não pode. Porque quem pode não acha, quem pode vai lá e faz. Então acho que o recado hoje é isso. Larga o IC. Movimento muda pensamento. Movimento muda pensamento. Larga o IC, deixa o IC pra lá. O IC agora é coisa do passado. O IC é coisa de gente que tá com a bunda no sofá e não é isso que você quer. Eu sei que você ouviu até aqui porque você quer prosperar, porque você quer mudar algum hábito. Alguma coisa você quer melhorar aí, então foco nisso. Mata o IC que vai dar tudo certo. E muito obrigado por você que ouviu até agora. Considere compartilhar esse programa, considere seguir tanto o Juninho Ferreira 5km, vou reforçar lá no Instagram, quanto o @o.procrastinador no Instagram, facebook.com/oprocrastinador. Se você já me ouviu falando facebook.com/procrastinadores, ignora, porque essa página aí foi deletada, não sei porquê, o Facebook quis deletar ela, mas não tem problema não, a gente tá começando de novo lá, já tem uma galerinha seguindo, então facebook.com/oprocrastinador, Instagram, @o.procrastinador, você pode entrar em medium.com/procrastinador para você ouvir, para você ler os textos que eu tô escrevendo lá quase que diariamente. Já tem muita coisa legal lá para você ler. E é isso, meus amigos. Eu sou Pacheco, tô aqui com o meu queridíssimo amigo Juninho Ferreira. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.